Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bom? Oi, senhor, boa noite, tudo? Boa noite, Marina. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Maria. Tudo bom com vocês? Tudo certinho? Vocês estão bem? Tranquilas? Ah, maravilha, então. Estou bem. Então, vamos continuar a nossa revisão URGS. Então, na aula passada, eu estava falando para vocês sobre as ligações químicas, né? Em 5 minutinhos eu dou uma repassada na revisão da aula passada, e aí a gente já avança, tá? Hoje eu acho que vamos ver dois assuntos hoje. Já vamos ganhar tempo hoje, tá? Parei um pouquinho, deixa eu compartilhar a telinha com vocês. Eu vou também, estou preparando uma listagem de testes da URGS, tá? E aí eu vou pedir para o pessoal do curso colocar para vocês no grupinho, tá? No grupo de vocês. Aí ele coloca no grupo para vocês irem já fazendo os testezinhos, tá? Só questões da federal, tá? Bom, então vamos ver. Ó, então, na aula passada, eu revisei com vocês as ligações iônica, covalente e metálica, né? Então, são ligações muito importantes. Então, para a gente pegar novamente aqui o fio da meada, ó, essas ligações, elas são ligações que ocorrem entre átomos, né? Então, elas são ligações interatômicas, como a gente costuma chamar. Ah, mas isso aí, essa terminologia aí não é a coisa mais importante, né? Mais importante é que vocês, por exemplo, tá? Eu vou colocar aqui do lado direito da tela para a gente já ir se testando. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar alguns compostos aqui, tá? Vou colocar primeiro esse aqui, ó, o cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio é um sal. Vou colocar o gás cloro, Cl2. O L ali é meio estranho, mas é um L. Vou colocar também amônia, NH3. Vou colocar um ácido sulfúrico, né? Uma fórmula um pouquinho maior, ó, H2SO4. Tá? Vou colocar mais uma aqui. 5 fórmulas eu vou colocar. Vou colocar o KF, fluoreto de potássio, tá? Então, o primeiro passo para a gente identificar as ligações é identificar os elementos. Como assim? Se é metal, se é ametal, né? O que é o elemento, afinal? Para isso, vocês terão a tabelinha periódica, tá? Vocês vão ter a tabelinha periódica para vocês usarem na prova, tá? Então, deixa eu começar aqui. Ó. Então, a primeira ligação que nós vimos na aula passada foi a ligação iônica. Ó, vejam só, a ligação iônica, ela é uma ligação que une assim, ó, ela une metal com ametal. Metal com ametal. Certo? Essa é a ligação iônica. Tá? Então, por exemplo, quer ver? Ó, nesses compostos que vocês têm aqui do ladinho, o que vocês teriam que fazer? Pegar cada elemento químico, certo? E verificar se ele é metal ou ametal. Né? Porque nós temos 3 classes de elementos na tabela periódica. Ou é metal, ou ametal, ou é gás nobre. O gás nobre, a gente sabe que não vai se combinar. Então, ele está fora da jogada. Né?
Então, vejam, no momento que vocês pegarem a tabelinha periódica, vocês vão me dar então, um minutinho, deixa eu ver se eu acho a tabela aqui para mostrar para vocês. Tá? Deixa eu ver aqui, para aí. Vou ficar com a telinha parada aí um pouquinho, enquanto eu verifico aqui eu vou achar a tabelinha periódica, porque eu cheguei agora há pouco na corrida, e aí eu não tive tempo por isso. Ah, fiquei errado. Ah, eu sou uma besta. Não tive tempo de abrir a tabela periódica. Mas eu já vou. Tá, tá. Vou colocar. Vendo que não está nesse caminho aqui. Vamos ver se eu acho o caminho certo. Só um pouco. Só digitar. Pode ser qualquer tabela, né? Qualquer tabelinha periódica vai inserir. Preferência da prova da URGS, né? Eu estou procurando aqui. Tá, achei. Só. Sei lá, deixa ela bem direitinha para nós. Tá. Eu vou voltar para lá. Tá. Então, ó, eu estava dizendo assim para vocês, ó. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os elementos. Então, para isso, eu preciso da tabela periódica, certo? Que daqui a pouquinho eu já vou mostrar para vocês. Ó, só para a gente ter uma ideia, a tabelinha periódica, deixa eu fazer aqui um esboço, para vocês lembrarem dela. Aqui já vai servir. Eu acho que nem vão precisar projetar a tabela, tá? Ó, tá aqui a tabela. Pronto. Ó, então, aqui bem à direita, você sabe que estão os gases nobres, né? Esses aqui, vou dar uma pintadinha neles aqui, ó. Esses aqui você sabe que são elementos que não vão formar compostos. E aqui, ó, desse ladinho da tabela, vocês vão ter uma divisão bem forte aqui, ó. Vai ser, né? Vai dar para ver bem direitinho. Depois, quando eu sair dessa tela, eu vou mostrar para vocês a tabela da outra. Onde, aqui, ó, vocês têm os ametais. Sendo que este aqui, não esqueça, ó, o hidrogênio também é ametal, tá? E os demais elementos, vejam, a maioria dos elementos da tabela periódica são metais. Então, o que você tem que fazer? Localizar cada elemento químico. Vai lá, então. Ó, primeiro composto, CaCl2. Vocês vão na tabela e vão encontrar o cálcio. O cálcio é um metal, ele está mais ou menos nessa região aqui, ó. E o cloro é um ametal. Bom, então você já sabe. Este composto aqui é iônico. Pode marcar ligação iônica. Certo? Agora, olhem o segundo composto. O segundo composto são 2 cloros. E o cloro é um ametal. Ah, bom, aí já não é mais iônico, não é? Não, não é. Então, aí já entra na outra classificação importante, que é a ligação covalente. Ligação covalente. Tá? A ligação covalente, ela junta, ela une ametais, ó. Ametal com ametal. Então, é um trabalho, como é que se diz assim, ó? É um trabalho de pesquisa. Né? Então, veja, ó, 2 cloros, os 2, claro, são ametais. Então, no Cl2, nós temos
uma ligação covalente. Isso aqui é um composto covalente. Agora, NH3. O nitrogênio, na tabelinha periódica, está nessa região aqui, ó, é ametal. E o hidrogênio também é ametal. Os dois são ametais. Então, na amônia, a amônia também é um composto covalente. Ácido sulfúrico. Ah, mas esse aí tem 3 elementos, Paulo, isso é mais difícil. Não é, não. É só fazer a mesma coisa, ó. Hidrogênio é ametal. E enxofre, o enxofre também está aqui na região dos ametais, ó. E o oxigênio também está na região dos ametais. É tudo ametal. Então, no ácido, o ácido sulfúrico também é um composto covalente. E o último, o fluoreto de potássio. O fluoreto de potássio, o potássio está aqui, bem do lado esquerdo da tabela aqui, ó. Então, ele é metal. E o flúor está bem lá em cima do lado direito. É ametal. Metal com metal, esse composto, o fluoreto de potássio, é um composto iônico. Tá? Então, a primeira coisa, gente, que você tem que fazer é classificar a ligação. Ah, mas, Paulo, e se for metálica? Ah, gente, se for metálica é uma barbada. Porque aí vocês vão ter, assim, ó, ou dois átomos de metais iguais, ó, ouro, ouro e ouro. Né? O ouro é metal. Ou então uma liga metálica, certo? Uma liga metálica, por exemplo, ó, chumbo e estanho. Ah, mas eu não sei. Mas vai na tabela. O chumbo a gente encontra aqui, ó, no meio da tabela. Metal. E o estanho está um pouquinho deslocado para a direita aqui, mas está na região dos metais. Então, aqui vocês têm 2 metais. E quando nós temos 2 metais, a ligação é metálica, né? Vocês viram como é fácil? Então, o primeiro passo é esse, gente. É a gente saber identificar o tipo de ligação que tem ali. Tá? Então, vocês têm esses 3 tipos de ligações que vão unir átomos. Hoje ainda nós vamos ver as ligações que unem moléculas. Tá? Mas isso daqui a pouco. Agora, tem uma outra maneira também que eles perguntam, que eles colocam em prova, que é através das propriedades. Então, ao invés de dar a fórmula do composto, eles dão algumas características do composto. Ah, daí como é que eu vou saber a ligação? Ó, assim, ó. Se o composto for iônico, certo? O texto vai falar nisso aqui, ó, em cátions e ânions. Cátions e ânions são os íons. Daí vem o termo ligação iônica. Tá? Cátions e ânions. O texto pode dizer assim para vocês, ó, que o composto tem, assim, ó, altos pontos de fusão e de ebulição, que é uma característica dos compostos iônicos. Certo? Só eles têm essa característica. Então, se vocês souberem as características do iônico, vocês sabem também do covalente, né? Por eliminação. Ou então o texto vai dizer assim para vocês, ó, que o composto em questão forma cristais, é cristalino. Os iônicos são cristalinos. Aí tem que tomar um cuidado. Sabe por quê? Na ligação covalente, vou ter que colocar aqui embaixo, ó, também tem um composto que é cristal. Chama-se diamante.
O diamante, gente, é uma ligação só de carbonos. Carbono com carbono. E o carbono é ametal. Então, a ligação é covalente. Só que o diamante, você sabe, o diamante ele tem a estrutura cristalina, né? Então, veja, o diamante é uma substância covalente cristalina. E tem que tomar cuidado, lembrar do diamante. Ou então, o texto vai dizer assim, ó, que o composto conduz a corrente elétrica. Conduz corrente elétrica. Mas tem que ter uma observação. Se a frase vier até aqui, não é iônico, tá? Tem que continuar assim, ó. Conduz a corrente elétrica na forma líquida. Ele tem que estar ou dissolvido em água, líquido, né? Então, a gente chama de aquoso, solução aquosa, ou então ele está derretido, ou melhor, fundido. Certo? Normalmente, essa propriedade aí, gente, é a propriedade que define as coisas. Tá? Os compostos covalentes não conduzem corrente elétrica. Eu vou dar a exceção para vocês. Tem a química, se não tiver exceção, não é química, né? Que são os ácidos. Os ácidos são covalentes, mas os ácidos são capazes de conduzir a corrente elétrica. Né? Só lembrar, por exemplo, da bateria dos automóveis, né? A bateria dos automóveis, nós temos ácido sulfúrico para conduzir a corrente elétrica. Mas eles são covalentes. Tá? Então, tem que lembrar, ácido e diamante. Tá ok? Então, vamos repetir. Ó. Se o composto for iônico e vocês não tiverem a fórmulazinha para identificar o tipo de átomo, se é metal ou metal, então a questão vai dar para vocês as propriedades do composto. Se o composto é formado por cátions e ânions, tem alto ponto de fusão e de ebulição, elevados, né? Valores acima de 500 graus. Se o composto forma cristal, ou então, se ele conduz a corrente elétrica na forma líquida, dissolvido em água, ou então derretido, fundido, eles descreveram para vocês o composto iônico. Tá? Você pode marcar que ali tem ligação iônica. E lá nos metais, na ligação metálica, então, essa ligação metálica, né, que ocorre entre metais iguais ou então metais diferentes. Né? Aí vejam o seguinte, ó, também tem algumas características. Que características são essas? Os metais são sólidos, com exceção de um, que é o mercúrio, né? Exceto o mercúrio. Não tem nada a ver com aquele mercúrio que se põe na ferida, né? Não, aqui é o elemento químico. O símbolo é Hg, né? O nome está em latim. Hydrargyrum é o nome dele. Bom, são sólidos, metais, ó. Aí eles vão descrever os metais. Mas aí, quando descrever os metais, vocês vão matar fácil. Ó. São sólidos, são maleáveis. Maleáveis é o fato deles poderem formar lâminas. Certo? É um termo que, na língua portuguesa, a gente usa o termo maleável, né? Para uma coisa assim, flexível. Né? A gente costuma dizer, até o outro dia, não sei se foi com você, mas eu estava dando essa mesma aula aí, eu até falei assim, não, em casa, por exemplo, a gente sempre apela para a mãe, né? Porque a mãe é mais maleável que o pai. Né? Os metais são maleáveis.
são dúcteis, ó, dúcteis. Dúctil significa que eles podem ser transformados em fios. Fio de cobre, né, gente? Na eletricidade, fios de cobre, em aparelhos eletrônicos, né, de alta precisão, fio de prata, fio de ouro, né, são dúcteis. E conduzem a corrente elétrica. Agora, mas aí vai confundir com o iônico. Não, não vai não. Quer ver? Eles conduzem a corrente elétrica no estado sólido. Não é? No estado sólido. Nunca ninguém viu um fio líquido, né? O fio de cobre é sólido. Né? Conduz a corrente elétrica no estado sólido. Ao contrário dos iônicos, gurias. Ó, os iônicos conduzem a corrente elétrica só se estiver na forma líquida. Os metais não, eles conduzem a corrente elétrica só no estado sólido. Estão vendo as diferenças? E aí tem ainda mais uma propriedadezinha que eu quero comentar com vocês, que todo mundo já se queimou, por exemplo, quando foi pegar a panela e não pegou a panela pelo cabo. Que propriedade é essa? Eles conduzem calor, né? São condutores térmicos. Eles são capazes de conduzir calor. Tá? Isso aí todo mundo que já queimou a mão sabe. Né? Encostou o braço na panela quente, foi lá mexer na comida, e aí queimou a mão. É alumínio, né? Alumínio é um metal. Certo? Então, eu queria dar essa repassadinha com vocês nesse assunto aí. E agora nós vamos para as outras ligações. Tá. Perguntinha. Depois eu vou mandar os testes para vocês, tá? A perguntinha é a seguinte. Vocês estão com alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não, senhor. Não estou com dúvida. Então, tá. Então vamos em frente. Tá? Eu vou trocar de página. Essa página vai ficar aí, não se preocupe. Se vocês quiserem voltar, é só falar, tá? Bom. Então, agora nós vamos fechar as ligações químicas, vendo as ligações que ocorrem entre moléculas. Tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Deixa eu só pegar outra caneta, que essa aqui é muito sensível, aí ela não consigo controlar direito a escrita com ela. Então, vamos ver aqui. Tá. Então, vamos lá. Ó, agora, vamos dar uma olhadinha nas ligações intermoleculares. Gente, essas ligações aqui, para nós que eu falo assim, nós, seres humanos, são mais importantes do que a gente saber se a ligação é iônica, covalente ou metálica. Por quê? Porque essas ligações que ocorrem entre moléculas, elas afetam as propriedades físicas. Ó, afetam as propriedades físicas. Aí você dizer, tá, Paulo, significa o que isso? Já mostro para vocês. As propriedades físicas. Propriedades físicas que a gente fala aqui, ó, são essas aqui. O ponto de fusão, o ponto de ebulição, a solubilidade, isto é, se o material